Você já percebeu que fé e medo nascem exatamente do mesmo lugar? Os dois são respostas para aquilo que você não consegue controlar. Porém, um te paralisa enquanto o outro te move. E se eu te disser que o problema talvez nunca tenha sido o medo, mas o tipo de certeza que você escolheu alimentar? Nesse vídeo eu quero falar para você por que o medo e a fé são praticamente a mesma coisa, como que a nossa mente ela constrói certezas, apesar de não ter certeza de nada, ou talvez prova nenhuma, e também como usar isso a seu favor no seu dia a dia. E até o final desse vídeo você vai aprender que não existe pessoas sem medo. Existem pessoas que aprenderam a usar esse medo. Esses dias eu tive uma percepção dessa raiz, tanto da fé quanto do medo. Porque, se você parar para pensar, quando você está diante de uma situação, uma decisão, algo que pode de fato mudar a sua vida, normalmente vão vir essas duas possibilidades de sensação, de sentimento, talvez, que é, se eu faço isso e dá certo, é tudo que a gente está querendo. E normalmente a pessoa que tem esse pensamento de vou fazer e isso vai dar certo, ela está se embasando na fé que aquilo vai dar certo. Porque na vida, na verdade, a gente não tem certeza se as coisas vão dar certo. A gente lida, de certa maneira, com probabilidades. Certas coisas têm uma maior probabilidade de dar certo, outras menos. E às vezes, dentro disso, a gente fica cego para diversos vieses que acontecem em nossa vida, de percepções que vamos tendo, vamos nos moldando dessas percepções que nos fazem querer enxergar uma coisa ou evitar enxergar outras coisas. Mas a questão é, se eu estou diante de uma coisa que pode mudar minha vida e eu tenho essa sensação que eu vou fazer e vai dar certo, eu estou usando mais da minha fé para aquela situação. Por outro lado, algumas pessoas podem, diante dessa mesma situação, ter essa percepção de, olha, eu acho que não vai dar certo isso aqui. E se ela fica nesse processo de decisão de não vai dar certo, a base desse pensamento é o medo. Ela tem um medo que não der certo e isso pode acarretar em outras coisas diante daquela possibilidade que ela está enxergando ali. Então, percebe que os dois vêm da incerteza. Eu estou incerto que isso pode dar certo e eu estou incerto também que isso pode dar errado. Só que aqui eu jogo mais para certeza que pode dar certo, a possibilidade, e aqui eu jogo mais na possibilidade que pode dar errado e isso me traz o medo. Logo, esse medo ele pode me paralisar, ele pode me impedir de tomar aquela decisão, de tomar aquela ação que eu estou refletindo sobre ela. Isso muitas vezes acontece de forma inconsciente, você nem analisa isso tão a fundo assim. Lembra de alguns momentos da sua vida que você já teve que agir de certa maneira e em alguns momentos você refletiu sobre aquela ação e em alguns momentos você simplesmente fez ou não fez algo. Porque a não ação também é um tipo de ação. E a resposta disso, o resultado disso, teve como uma base um medo ou uma fé ou um medo. Porque é difícil os dois irem juntos. Você não consegue ter medo de uma coisa e ao mesmo tempo ter fé, porque um te leva para um lado, outro te leva para o outro. Entende? Então a base dos dois acaba sendo a mesma. Tem uma citação na Bíblia, no livro de Hebreus, que diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A questão é que o nosso cérebro, ele odeia incertezas. O cérebro ele tem uma programação natural que é de querer prever, querer entender, querer nos prevenir de problema, porque a base dele é a manutenção da espécie. Então as coisas que normalmente a gente tem naturalidade para fazer na vida, e o nosso cérebro é o gestor, digamos assim, é o comandante da nossa vida, é para a perpetuação da espécie. Então tudo aquilo que eu não sei me coloca numa situação de risco.
E se eu estou numa situação de risco, pode me causar algum problema que vai paralisar a minha vida. Isso é uma interpretação de uma forma exagerada, digamos, que o cérebro faz. Que isso pode paralisar a minha vida e logo não vai ter a perpetuação da espécie. Então, o cérebro odeia a incerteza. Para ele, é melhor a gente ter uma certeza errada do que ter uma incerteza. Então, muitas vezes, a gente acaba preferindo acreditar que algo vai dar errado e isso faz com que ficamos no mesmo lugar, porque aqui é onde a gente já conhece, ao invés de admitir que não sabe alguma coisa e tomar uma ação diferente que pode levar para um lugar diferente, mas que você não conhece, você não sabe todas as informações ainda. E isso acaba, para a maioria das pessoas, sendo um fator paralisante. Tem gente que naturalmente, para determinadas áreas, elas têm uma tendência a mais a agir baseado na fé e a caminhar mais. Para outras áreas, talvez ela age mais baseada no medo, ou seja, ou ela age de uma determinada maneira ou ela não age. O estoico Epiteto tem uma citação que diz que não agimos pelas coisas em si, mas pela percepção que temos sobre elas, ou a opinião que temos sobre elas, alguma coisa desse tipo. O que ele quer dizer? Que o sofrimento, ele não vem do futuro, ele vem da nossa percepção sobre essa possibilidade futura. Ou seja, a interpretação que a gente faz sobre essas possibilidades futuras. Então, o fato de eu ter uma percepção positiva, ter uma percepção baseada na fé, que se eu fizer tal coisa, a chance de dar certo é maior, eu ajo mais baseado naquela chance de dar certo. Isso cria uma expectativa positiva, por mais que muitas vezes ela não é alcançada. Às vezes a gente acredita que algo vai dar certo, a gente age baseado naquilo e dá errado. Pode acontecer? Sim, é a vida. E esse dar errado leva a uma frustração, principalmente interna. E se você começa a repetir isso várias vezes, você começa a fazer um acumulado de frustrações que chega um determinado momento que pode levar você a ir para outro caminho. Você analisa de forma consciente ou inconsciente que, já fiz tantas vezes, já tentei e não dá certo, acho que eu não vou tentar mais não. E você acaba agindo agora ou não agindo baseado nessa frustração que trouxe para o lado do medo, que acaba de alguma maneira te paralisando para seguir naquele caminho. E por outro lado, algumas pessoas, elas já estão nesse caminho de eu não vou nem tentar. Às vezes ela nem tentou uma vez, porque ela já parte desse pressuposto de que a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo. Ela não fez uma busca lógica sobre isso. São apenas interpretações baseadas no modelo de vida dela, no modelo mental, do mapa de vida dessa pessoa, que faz com que ela, baseado nessas informações que ela tem até o momento, não tome uma determinada ação. Baseada em quem? No medo. Então o medo, ele pode sim ser um paralisante. Você faz ou deixa de fazer coisas pensando nesse medo. De forma consciente, estou com medo de tal coisa. Ou de forma inconsciente, você simplesmente não sabe, mas você não faz. Porque você não analisou qual é o sentimento que está por trás daquela situação, daquele momento de decisão da sua vida, entende? Tem uma coisa que eu uso em minha vida e que de repente pode te ajudar, é a questão do pior cenário possível. Então, quando você está diante de uma situação que você pode agir pela fé ou pelo medo, o medo normalmente vai trazer esse pior cenário possível. Às vezes a gente imagina ele e às vezes a gente nem vai tão longe. Mas um exercício que você pode fazer é parar um momento, escrever aquilo que você está querendo fazer ou mudar, ou tomar uma decisão e agir em cima da situação. E você vai escrever também a resposta para a seguinte pergunta: qual é a pior coisa que pode acontecer se eu fizer isso? Se eu tomar essa ação, essa atitude aqui, que eu estou na dúvida, qual é a pior coisa que pode acontecer? E aí você escreve aquilo ali. E aí, dentro daquela resposta, você vai escrever o seguinte: se isso acontecer, o que eu posso fazer para amenizar esse resultado negativo? Para que ele seja menos impactante possível. E normalmente essas respostas não vêm assim, não brotam rapidamente, tá? É um exercício que você vai precisar de um certo esforço mental.
E a gente sabe que hoje em dia a maioria das pessoas não está querendo muito se esforçar mentalmente. Fica ali só gastando energia com rolagem de tela. Então você tem que pegar um papel, caneta e escrever. E tirar um tempo sozinho, de preferência, para responder aquilo ali. Qual é a pior coisa que pode acontecer? E aí você faz esse gerenciamento dessa situação e vê o que eu posso fazer para diminuir esses riscos ou para aumentar a possibilidade para que isso não aconteça. E você age baseado nessas opções que você vai ter. Isso vem muito também da questão de uma imaginação que naturalmente é moldada dessa forma de preocupação e de problemas. Por quê? A maior parte do tempo a gente está envolvido com problemas. Então, se você liga notícias, o que tem de notícia? Problemas. O nosso cérebro é muito mais atento a coisas relacionadas ao medo, a problemas, a preocupação, do que coisas boas. Porque ele quer evitar com que a gente vá para aquele lado. Só que é um contrassenso, porque acaba que a nossa mente acaba ficando mais lá. Então, uma pessoa que assiste notícias o dia inteiro, fica vendo televisão, ou até mesmo no celular ali, nas redes sociais, só vendo coisas negativas, a mente dela vai ficar mais posicionada para esse lado. Então, acaba que ela cria certas catastrofizações para determinadas coisas que não eram tão grandes assim. Algo que vai acontecer naturalmente. E aí, as ações dessa pessoa tendem a ser mais para o medo do que para a fé. Uma coisa que eu não falei no começo, mas pensei que agora. Não confunda essa questão da fé que eu estou falando aqui com questão de religião, tá? Eu tenho fé que eu vou fazer, que Deus vai me dar essa resposta, esse resultado aqui que você está buscando. Não é isso que eu estou falando aqui. A gente está trabalhando com coisas que não ligadas à religião, digamos. Apesar de que a religião pode estar envolvida, né? Temos aí algumas pesquisas, eu já vi algumas coisas, mostrando que as pessoas que têm uma base religiosa mais forte, digamos assim, ela tende a tomar mais ações para um determinado lado. No caso aqui, o lado da fé. Tá? Mas não é essa a questão aqui do vídeo. Estou trazendo uma questão mais prática mesmo e menos religiosa possível entre fé e medo. E aí a gente pensa, a imaginação é tão poderosa que ela pode levar para esses dois caminhos. Sêneca tem uma frase que diz o seguinte: aquele que teme sofrer já sofre antes do necessário. E avalia bem, se você já está preocupado com uma coisa, que é possibilidade, que pode acontecer, mas também pode ser que não aconteça, e você gasta toda a sua energia mental e emocional com isso, você está indo para o lado negativo sem a real necessidade disso. Porque toda questão de fé e medo aqui é uma pré-ocupação. Você está ocupando a sua mente de uma forma positiva, no caso, quando você tem fé que você vai fazer ou vai acontecer algo na sua vida, e, por outro lado, de uma forma negativa, quando você está agindo mais baseado no medo. E esse caminho aqui ele é mais nocivo para a gente, emocionalmente falando, de forma geral, assim, eu acredito, tá? Lembrando que tudo que eu falo aqui são minhas opiniões baseadas em coisas que eu já li e estudei. Não quer dizer que eu estou 100% certo das coisas, não. Você interpreta, escuta, interpreta e avalia e vê se adapta à sua vida. E aí acaba que, se a gente age nessas preocupações, ou se a gente se ocupa para esse lado negativo, mentalmente, você está sofrendo duas vezes. Uma na preocupação mental e outra quando acontece alguma coisa ali, quando acontece a situação, caso ela aconteça. E muitas vezes, você provavelmente já passou por isso também, a gente cria preocupações para determinados cenários e gasta uma energia mental grande com aquilo, com aquela preocupação, e aí quando chega naquele evento, não acontece nada daquilo que você ficou preocupado. A maioria dos problemas que a gente imagina, eles não acontecem. Então você gastou uma energia danada mental com aquilo e não levou para lugar nenhum, você ficou no mesmo lugar. Ou seja, foi desnecessário, entende? Eu quero te dar aqui 3 passos para você usar essa ideia de fé e medo no seu dia a dia. Além desse exercício que eu já te ensinei a escrever o pior cenário possível. Primeiro, é você perceber a história que você está contando para você mesmo. Aja de uma forma mais fria, menos emocional.
diante de alguma situação que você tem na sua vida para tomar uma atitude, uma ação, uma decisão nesse momento. Perceba qual é a história que eu estou contando para mim mesmo diante dessa situação aqui. O que faz sentido para essa história? O que não faz sentido? O que é real de fato? O que é algo que eu estou imaginando, talvez? E preferencialmente escreva isso para você ter um olhar de fora e entender um pouco melhor, uma perspectiva diferente. Segunda coisa é você questionar a certeza. Você avalia, coloca no papel e pensa, eu tenho certeza disso? Isso aqui é algo de fato que é certo que vai acontecer ou existe a possibilidade de não ser certo? E aí você vai considerar, em percentuais talvez, quantos por cento, qual o percentual que eu estou certo que essa situação ruim aconteça? E aí você avalia e escreve. E o terceiro é o redirecionamento. Você vai olhar para aquilo que você está pontuando ali e redirecionar, dizendo o seguinte: qual seria a versão mais útil dessa história? Não é você criar uma possibilidade somente positiva, porque muitas vezes não vai ser possível isso, na maioria das vezes, mas imaginar esse cenário positivo, se ele acontece, o lado da fé aqui, o que de bom vai acontecer na sua vida? Mas também, se acontece aquilo de positivo, o que de ruim pode acontecer na sua vida? Porque nem tudo que a gente quer, a gente busca, vai ter só coisas boas que vão vir daquilo. Às vezes, para você morar numa determinada cidade que você busca, você deseja, você vai ter que sair de perto da casa dos seus pais, por exemplo. E às vezes você quer isso, às vezes você não quer, de forma consciente ou inconsciente. Às vezes você vai ter que abandonar certos relacionamentos, deixar certos amigos para trás para conquistar algo, e aí você vai ter que pontuar e redirecionar. Isso aqui faz sentido para mim ou não? O que é melhor agora? Às vezes, no momento da vida, certas coisas não são plausíveis, mas a pergunta é: qual é o próximo passo que eu posso dar para que eu já comece a me direcionar para aquele caminho que eu estou buscando? Porque às vezes o que você quer está lá na frente e você está aqui, só que não dá para pular daqui lá para frente, mas você pode dar um próximo passo. O próximo passo é o mais importante. E se você dá esse próximo passo baseado mais pela fé, entendendo de forma mais lógica essa fé e não apenas oba-oba, digamos assim, a sua chance é maior. Porque pelo menos você vai ter uma estrutura, ferramentas para entender aquele cenário e lidar com ele da melhor maneira possível. Por mais que muitas vezes não vai ser do jeito que a gente quer e vai dar coisa errada e vai acontecer, não tem jeito, é a vida. Mas paciência. Mas se você estiver no caminho de onde você está buscando, já está na vantagem, entende? A questão é que a gente nunca vai eliminar o medo da nossa vida. Ele vai ocorrer de qualquer maneira. E você vai lembrar que na sua vida houve momentos que você teve medo de certas coisas que aconteceram e você lidou com elas. Teve medo de certas coisas que você se preocupou, mas que na verdade não aconteceram e você não teve que lidar com elas. E muitas vezes você agiu com medo mesmo, você estava com medo, mas mesmo assim você foi lá e fez o que você quis fazer. E normalmente quando a gente passa por esse tipo de situação, esse medo ele vai perdendo sentido, ele é desmentido. E aí depois não faz mais sentido para você ter esse medo. Então, um exemplo meu aqui. Há uns bons anos atrás, eu tinha muito medo de gravar vídeo. Não gravava vídeo. Quando começou a questão de vídeos no Instagram e tal, eu fugia disso. Mas eu entendi que seria importante. E aí eu me propus a vencer esse medo. E aí eu venci. Então, hoje, não faz mais sentido para mim ter medo de gravar vídeo. Não faz mais sentido ficar preocupado com o que os outros vão falar do meu vídeo. Entende? Mas no passado, esse era um medo real para mim. Só que aos poucos foi sendo vencido. Então, você olhando para a sua vida, você vai ver diversos exemplos disso. De coisas que você teve medo e que fez mesmo assim, de coisas que você teve medo e não fez.
e não, você não vai saber o resultado disso, só o resultado de não ter feito, né? O resultado de ter feito são possibilidades. E esses exemplos vão trazer melhores percepções para próximos passos que você vai querer dar na sua vida. E a pergunta para a gente fechar aqui nem é se você tem fé ou medo, porque a gente vai ter os dois em determinadas situações, mais de um, mais de outro. Mas o que você tem usado no seu dia a dia? Como você tem baseado as suas decisões? Mais na fé ou mais no medo? Reflita sobre isso, faça esse exercício que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você está aqui até agora, quero te convidar para se inscrever no canal. Deixe um curtir no vídeo também. Se quiser deixar um comentário, será um prazer. Terei o maior prazer de te responder. E se esse vídeo fizer sentido para alguma pessoa que você conheça, se você assistiu o vídeo e achar que faz sentido, envie para essa pessoa também, que poderá ajudá-la. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.